Olá, meus amados telespectadores, deixa eu iniciar o timer aqui, começando a partir de agora o nosso Na Mira Informação Verdade. Hoje nós vamos começar aqui o nosso quadro do nosso Na Mira, toda semana vamos tentar fazer isso, que é a mesa redonda do nosso Na Mira, que são com temas de interesse da nossa região, do nosso estado e do nosso país. Lembrando para você que o Na Mira é exibido diariamente através da BSTV, canal 1.3 da SAT em Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá, e canal 11 da NET, Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá. Aliás, a SAT apenas em Peruíbe e na NET, através do canal 11 em Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá. Para todo o Brasil, nós somos exibidos pela ComBR, na Sky, na Oi, na GVT, na Vivo TV. Aliás, recebemos ontem, por exemplo, mensagens de todo o Brasil. Deixo aqui já destacado um grande abraço para o querido José Antônio, de Vitória de Santo Antão, que além de ter acompanhado o nosso programa na madrugada de ontem pela nossa ComBR, também, muito carinhosamente, me ligou logo no período da manhã para parabenizar o programa, tá? O que é a mesa redonda? É trazer para a televisão os debates conhecidos pelas TVs de todo o Brasil. Hoje nós temos um tema muito especial que vamos apresentar dentro de instantes e ao meu lado aqui, tanto do meu lado direito quanto do meu lado esquerdo, nós temos Tuca, depende do ângulo da TV também, o querido Tuca Fumagalli e Haroldo Lopes. Eu vou começar com o jornalista e amigo Tuca Fumagalli, que eu quero que dê as boas-vindas aqui aos nossos telespectadores que estão lhe vendo, Tuca, pela primeira vez, alguns fora do Brasil, no Brasil, fora do Brasil, pela internet, enfim. Manda um abraço, pessoal. Bom, um grande abraço aos brasileiros, né, dessa nossa nação. Olha para sua câmera ali. Verde e amarela, né? Brasil que deve realmente estar acima de tudo, com Deus acima de todos. E não é repetindo apenas uma fala do presidente da República ou coisa parecida, mas é o que a gente deseja de coração. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos começar o debate. Aqui ao meu lado, ele que causou ontem. Foi muito criticado, também muito elogiado, mas muito criticado pelas intervenções no programa de ontem. O nosso querido, o psicólogo, lendário, apresentador, e o Tuca, namorou, veja só, Gretchen. Haroldo Lopes. É um prazer estar de volta aqui a essa tribuna e vamos fazer o máximo possível para trazer as informações e esclarecimentos a você que nos acompanha. Nós vamos procurar seguir a ordem de colocar os temas aqui para debate e, evidentemente, começar com cada participante dando sua visão do assunto. O tema do Na Mira Debate de hoje é presidente Jair Bolsonaro e o governo Bolsonaro. O governo bolsonarista, né, como a mídia costuma chamar, se tornou a nomenclatura que simboliza o atual governo que nós temos em nosso Brasil. Ontem, como vocês estão vendo nas imagens, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele afirmou, né, disse, desde antes de ontem, perdão, que ele está com Covid-19. Foi confirmado que ele está com Covid-19. É um homem, uma figura muito polêmica. É uma figura que tem quem gosta e quem não gosta. O Brasil contou com vários,
ismos, por assim dizer. Nós tivemos o tal do florianismo jacobino, né, de Floriano Peixoto, o lulismo, o malufismo, né, e agora nós temos o bolsonarista, né, o bolsonarismo, por assim dizer. E a primeira pauta que eu coloco aqui para o debate é a seguinte, e aí eu quero que vocês me digam se tem alguma ordem que vocês prefiram, Tuca e querido Haroldo Lopes. O primeiro tema para esse debate, com intervenção de cada um aí, é a respeito da forma que o governo vem coordenando a crise do Covid-19. Eu queria saber de cada um de vocês, vou até preparar aqui o nosso amado timer, né, para saber a visão de cada um, tanto do Tuca quanto do Haroldo Lopes, para que o povo faça lá o seu balanço final. Começa com você, Haroldo, ou com o Tuca? Pode ser com o Tuca? Pode ser com o Tuca. Pode ser com você, Tuca? Pode. Tuca Fumagalli, eu começo com você, fale para o nosso público, no seu entendimento, você acha que a crise do Covid-19 pelo governo do presidente Jair Messias Bolsonaro está sendo bem conduzida? Olha, eu diria até mais, eu diria que está sendo excelentemente conduzida. O governo federal não tem negado recursos para nenhum dos estados brasileiros. E é o que coube ao governo federal, porque afinal de contas, o presidente da República foi desautorizado pelo Supremo Tribunal Federal a intervir, a dizer o que tem que fechar, o que tem que abrir com relação aos estados, assim também como com relação aos municípios. E sobrou ao presidente Jair Bolsonaro, ao governo federal, tão somente o envio de recursos, que já passa da casa dos bilhões e estão sendo destinados a todos os estados. A questão a diferença é tamanha com relação ao pensar do governo federal, embora cumprindo a sua obrigação, mandando os recursos para os estados. No início, se nós lembrarmos bem, em janeiro ainda, Drauzio Varela, um médico conhecido, um especialista conhecidíssimo em todo o Brasil e fora dele, declarou que se tratava de uma gripezinha, isso em janeiro deste ano. Em fevereiro, o governador Dória, assim como o governador do Rio, Witzel, governador da Bahia, enfim, chamaram a população para o carnaval, mesmo sabendo que o mundo estava atravessando o início de uma pandemia. E aí então pulou-se carnaval. Logo após o carnaval se fechou todos os estados e municípios. E agora estão abrindo. Ou seja, os governadores fecharam os estados fora de hora, anteciparam prematuramente os estados, fecharam fora de hora, e agora estão abrindo na pior hora do Covid. Quando eles fecharam, nós tínhamos 20 mortes no Brasil por dia. Hoje nós estamos tendo 1.200. Quem está errado na avaliação? Essa é a questão. E o que coube ao governo federal, eu acredito que ele vem cumprindo plenamente. Perfeito. Olha, só para salientar aqui a ordem do debate, cada debatedor terá 1 minuto e 30 segundos para fazer suas considerações, tá? Haroldo Lopes, nosso querido Tuca Fumagalli, trouxe a visão dele de que o governo estaria fazendo a parte dele. Com você, fale com os nossos telespectadores. Bom, primeiro, mais uma vez, um abraço a você, Cris, ao Tuca, dois grandes profissionais, e a você que nos acompanha aí por todo o Brasil. Eu gostaria de dizer que, carinhosamente, eu discordo da posição desse grande profissional que é o Tuca. Eu acho que o Bolsonaro, ele é indiferente, ele se comporta de uma forma indiferente a 66 mil brasileiros mortos. Nós tivemos orientações do Dr. Davi Awip, nós tivemos orientações da Organização Mundial de Saúde, tivemos orientações da Vigilância Sanitária, da Secretaria da Saúde Pública, de como nos comportarmos, e isso está praticamente aceito, de que o vírus ele se propaga muito mais pelo ar do que pelas superfícies dessa mesa, pela superfície do meu terno, ou seja, está muito mais no ar. Ou seja, as principais medidas que a orientação
da Organização Mundial da Saúde fez: mantenha uma distância de 1,5 metro, coisa que nós estamos mantendo aqui, e também o uso de máscaras em lugares de grandes aglomerações. E o que nós vimos da pessoa, autoridade máxima desse país, desde o começo tratou como uma simples gripe. Eu espero que o senhor, presidente, se recupere. Ninguém deseja o mal de ninguém, que o senhor se recupere prontamente e que nenhum dos seus familiares estejam contaminados. Porém, me desculpe, eu como brasileiro, olha, quer saber? Eu vou até falar uma coisa que eu nunca disse. Eu votei no senhor. Opa, revelações. Eu votei no senhor. Haroldo, mas eu Haroldo. não esperava que o seu comportamento fosse um comportamento de mostrar uma indiferença, andar sem máscara, cumprimentar todo mundo, não respeitar um isolamento de 1,5 metro. O senhor, infelizmente, deu um mau exemplo. E como o senhor é o maior formador de opinião desse país, desculpe, não pegou bem. Não pegou bem. E, Haroldo, na realidade, não é uma simples gripezinha. Tanto é que o senhor está usando máscara. Haroldo, espera um minutinho. Me permita. Só para informar aqui, Tuca, 40 segundos para réplica e termina o assunto. Tá. Pode ser? Vai. O presidente, quando informou e quando se referiu à gripezinha, ele estava sendo irônico com relação a uma declaração do Dr. Drauzio Varella. Para quem não entendeu, né? Ele estava sendo irônico com relação à informação do Drauzio Varella. E com a outra afirmação, diz que para muitos seria apenas uma gripe, eu concordo com o presidente. Até porque nós temos os assintomáticos. Tem gente que já passou pelo Covid-19 e nem percebeu. Então até aqui eu não vejo nenhuma coisa que vá de encontro, né, e alguma censura com relação ao comportamento do presidente. Eu iria mais, inclusive, censurar os governos dos estados. Tuca, nós vemos aí como exemplo de São Paulo, por exemplo, nós temos aí centenas de mortes acontecendo aqui no estado de São Paulo, né? E o governo de São Paulo informou hoje que os leitos de UTIs diminuíram, né, a ocupação. Nós estamos com 51% dos leitos de UTI. Alguma coisa está errada em São Paulo. Ou estão deixando o nego morrer antes de ir para o leito de UTI, ou então o estado de São Paulo está perdido, assim como a OMS também, que muitas vezes proibiu o uso da máscara, depois voltou dizendo que tinha que usar máscara, e mais ainda, aquele 1,5 metro anterior que foi colocado e aconselhado pela OMS, hoje não, esta semana aqui, finalzinho da outra, somente é que veio à tona que o vírus pode estar no ar, inclusive nos esgotos. No estado de Santa Catarina foi um exemplo, inclusive em matéria da Folha e do UOL. Olha, só para informar que o Tuca estourou o tempo, eu acabei como mediador deixando que ele estourasse o tempo, porque estava concluindo o raciocínio e ele fez o uso de aproximadamente 1 minuto e 45 segundos, que eu dou para a tréplica do nosso querido Haroldo Lopes, e depois eu quero fazer um adendo para o debate, para valorizar o debate. Pois é, então, aproveitando, eu volto a repetir que se fosse só o Haroldo Lopes que estivesse dizendo isso, poderia ser suspeito. Mas a Organização Mundial de Saúde diz, nós estamos num pico extraordinário, as coisas não estão abaixando dessa forma. Infelizmente, as informações vêm contraditórias. Em Mato Grosso não tem mais UTI. No Rio Grande do Norte não tem mais leitos para UTI. Em Palmas não existe mais. E de repente nós abrimos no momento errado. E só para confirmar o que eu estou passando para vocês, olha, hoje, New York Times, o jornal, o governo brasileiro é cético quanto a precauções do vírus. O Clarim, aqui na Argentina, atitude inconsequente do presidente brasileiro. O The Guardian britânico, eu sou atleta, comigo não vai acontecer nada, só que a metade dos brasileiros passam fome.
Eles não têm o preparo físico que o senhor talvez tenha, o senhor presidente. Então, essas pessoas estão muito mais vulneráveis, principalmente essas populações de baixa renda, já está confirmado, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, que estão mais sujeitas à contaminação do vírus. Ele disse que governadores exageram nas induções de pânico. Não me parece o que está acontecendo em Mato Grosso. Mato Grosso não tem mais leitos, né? E nós estamos tendo picos enormes de mortes, recordes de mortes a cada dia. Então, vai contra essas colocações. O Financial Times... Só para concluir, Haroldo, 10 segundos. O Financial Times coloca, o britânico, que ele nega a seriedade da pandemia. E o francês Le Monde, a doença não usa máscaras e criticou medidas, ou seja, o Le Monde criticou veementemente o fato de ele não usar máscaras, abraçar as pessoas, não manter uma distância de 1,5 metro, ou seja, não é só o Haroldo Lopes que está falando, o mundo está falando. Pode cortar pra geral, gente. E o senhor errou. Tá certo. Posso só colocar uma coisa? Rapidamente para a gente avançar o assunto. Só faltou o doutor Haroldo, com todo respeito, citar o 247, porque ele citou apenas mídias socialistas, aquelas que repercutem aquilo que... Você considera o New York Times socialista? Bem socialista. Repercute aquilo que apenas uma faixa ideológica quer ouvir, ou quer ler, ou quer assistir. Então eu discordo desses jornais, assim também como... Veja bem, se o governo federal me mandou dinheiro, eu sou governador do estado, e eu falo que está faltando TI, ou é porque eu desviei dinheiro de respirador, que é o que está acontecendo nos estados, eu não sei onde que eu enfiei o dinheiro. Nesse momento, 4 meses depois do isolamento, não é desculpa para um estado dizer que está com falta de UTI. Quer jogar isso nas costas do presidente? Eu acho que isso é uma coisa a se pensar. A Polícia Federal está aí, vai investigar, e o Corona Voucher dos governadores está a caminho. Haroldo, evidentemente, o Tuca fez uma intervenção provocativa, do mesmo jeito que ele teve o direito de falar. Para a gente avançar o assunto, gostaria que você respondesse o Tuca, se você quiser. Mas não é provocando o Haroldo, eu estou apenas colocando. E para que a gente possa avançar o assunto, eu posso fazer minha intervenção final para concluir esse assunto e a gente avançar para a próxima pauta. Eu acho que, rapidamente, os fatos falam muito mais do que os argumentos. Nós estamos num colapso da saúde. Isso é um fato. Isso é um fato que não tem como negar. Que ninguém nega. Que ninguém nega, entendeu? E eu acho que o fato desses pancadões, dessas festas que estão ocorrendo e as pessoas sem máscaras, as pessoas perto umas das outras, me desculpe, eu acho que o exemplo tem que vir daqueles que são formadores de opinião. Entendeu? E o presidente Bolsonaro, ele, infelizmente, ele falhou, é uma boa pessoa, mas na minha opinião, ele falhou dando esses exemplos completamente opostos o que determina a Organização Mundial de Saúde. Tuca, eu sou psicólogo e sou apresentador de televisão, você é jornalista, você também da OMS, é filósofo, radialista, você é filósofo, entendeu? Agora, nós não somos médicos. Eu não sou filósofo, Agora, nós não somos médicos. Quando a Organização Mundial de Saúde faz uma orientação para o mundo, não foi uma orientação para o Brasil, foi uma orientação para o mundo. Eu respeito o senhor presidente como um militar, como um homem eleito dignamente através do voto democrático, respeito. Mas aqui eu acho que também é uma questão de a gente chegar e falar, olha, eu não fui feliz, tanto é que o senhor está usando máscara, entendeu? E acho que daqui para diante, como hoje o governador de São Paulo, hoje, aqui, ainda disse, olha, eu desejo ao senhor estimas melhores. E quando o senhor melhorar, que o senhor mude as suas posições, os seus comportamentos, porque a saúde não está aguentando. Tá certo, Haroldo. Vamos lá. Só para a gente concluir esse assunto aqui, é importante a gente salientar que o Brasil sofre com o problema de leitos, do déficit de leitos há
muitos anos. Não é apenas de agora, não. Vem de muito tempo. Desde a Copa do Mundo, desde muito tempo. Não é para hospitais que se faz a Copa. Foi o que o presidente na época disse. O Brasil sofre desde os anos 50 com a dificuldade de falta de leitos. Para vocês terem ideia, a média mundial hoje de leitos para com a proporcionalidade para cada 10 mil habitantes seria de para cada 1.000 habitantes seria de 3,2 leitos para cada 1.000 habitantes, tá? O Japão, que é o número 1, ele tem 13 leitos para cada 1.000 habitantes. A Coreia, 12 leitos para cada 1.000 habitantes. A Rússia, 8. A Alemanha, 8. A Polônia, 6. O Brasil está em um dos últimos lugares com 1,95 e a Colômbia com 1,71. Há de se dizer também que seria muita covardia a gente colocar a culpa nos atuais governadores, assim como no atual presidente. Mas é importante lembrar também que todos esses governadores, assim como o presidente, que tem uma história na política muito longa, eles estiveram no poder há muito tempo, estão no poder há muito tempo e tiveram a oportunidade de pesquisar e tentar detectar uma forma de equalizar essa deficiência na questão do déficit. Então não faça promessas de falante. Exatamente, o do déficit de leitos. Importante salientar também, e é muito importante a gente destacar aqui, o Rio de Janeiro é um desastre quando o assunto são as questões dos leitos hospitalares. São Paulo é um desastre. Aqui eu e o Tuca, que apresentamos um programa na TV aqui, chegamos a destacar que durante o governo do governador Geraldo Alckmin, fechou-se leitos na Baixada Santista. E o próprio Hospital de Peruíbe, que seria um aumento do número de leitos, não abre. Então a gente tem um problema que é crônico, que não vem de agora e vem de muito tempo, né? Então, eu acho que a gente tem que tratar desse tema com muita seriedade. Eu acho que a meta principal do governo federal, do governo do estado e dos prefeitos deveria ser: a gente precisa aumentar o número de leitos. Qual é o caminho, tá bom? Vamos avançar para o debate aqui. Tuca Fumagalli e Haroldo Lopes. E até, Tuca, para a gente ter um ritmo legal aqui, vou tentar controlar o tempo aqui, mas esperando vocês terminarem o raciocínio, e eu vou começar com o Haroldo nessa nova rodada do nosso debate, tá bom? Vamos lá. O presidente, como o assunto é o debate, o assunto é o governo do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi eleito, de certa forma, surfando na onda do combate à corrupção, do combate à criminalidade, do combate a vários temas que são nevrálgicos, por exemplo, para o Partido dos Trabalhadores, né? Que foi envolto em escândalos como Mensalão, como Petrolão e diversos outros escândalos de corrupção. Acontece que, desde quando o presidente chegou no governo, ele vem enfrentando também algumas denúncias ligadas tanto a ele quanto aos filhos dele. Quero salientar aqui que não existe nenhuma condenação no clã Bolsonaro, apenas no campo da investigação. Mas o presidente Jair Bolsonaro, e assim como seus filhos, já foi acusado de ter funcionários fantasmas em seus gabinetes, inclusive do presidente Bolsonaro, quando deputado federal. A Valdo Açaí é um exemplo claro disso. Os filhos dele estão sendo investigados na questão das tais rachadinhas, tá bom? Eles estão sendo investigados na questão das tais rachadinhas. O presidente Jair Bolsonaro, logo quando surgiu o escândalo Queiroz, que é o centralizador, que a filha, os familiares, alguns milicianos envolvidos com Queiroz fizeram parte do gabinete de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro e de todo o clã, de certa forma, desde que estourou esse escândalo. O presidente vem sendo alvo também de acusações de corrupção, direta e indiretamente. Até então não tinha chego na figura do presidente a questão da corrupção. E o que aconteceu? No caso Queiroz, o presidente, sem ser
inquirido, sem ser chamado, o que ele disse? Ele disse, olha, o que o Queiroz está pagando, depositou na conta da minha esposa, que acabou entrando na história, foi um pagamento para mim de um dinheiro que eu emprestei para ele. A partir deste momento, o Jair Bolsonaro se coloca espontaneamente, a se dizer, dentro de uma investigação que envolve rachadinha em diversos gabinetes. Mas a gente tem que centrar aqui, o assunto é o presidente Jair Bolsonaro. Bem, o ministro Sérgio Moro, até então considerado um dos grandes paladinos da justiça e da moral por ter condenado o presidente Lula à prisão, inclusive, ele saiu do governo e já disparou que, olha, o presidente Jair Bolsonaro quis interferir na Polícia Federal. Não obstante, prende-se Queiroz algum tempo depois. E onde Queiroz estava? Dentro do sítio que era o escritório de fachada do tal do Wassef, o advogado de Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. É importante salientar aqui que o filho do nosso querido apresentador Tuca Fumagalli, o Todd Tomorrow, né? O Bruno, ele foi uma das pessoas, junto com a filha do Olavo de Carvalho, que ajudou na denúncia de onde estava o Queiroz, ajudou a localizar o Queiroz. A pergunta que eu faço, já se discute, já se ventila, principalmente depois da prisão do Queiroz e de uma possível delação do Queiroz, um cenário de impeachment para o presidente Jair Bolsonaro. Eu começo com o nosso querido... calma, Tuca, calma que você vai ter sua oportunidade. Com o nosso querido Haroldo Lopes. Já dá para se pensar em impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Ou ainda é muito cedo, não existe elementos probatórios para se discutir impeachment? Não, eu acho que a justiça está aí para realmente analisar os fatos e a partir do momento em que não se tem uma prova concreta, eu tenho a impressão que deve ficar realmente nas suposições. Eu só gostaria de lembrar a quem está nos acompanhando que a Fundação Getúlio Vargas, ela coloca que de 3,5% a 4% do produto interno bruto escoa pela mão da corrupção. Então, nós sabemos também que a Controladoria Geral da União confessa que dos 5 mil municípios, o dinheiro que sai não chega até o munícipe, ele vai se perdendo pelo meio do caminho. Então nós temos uma outra pandemia nesse país, não é a só do corona, é a da corrupção. É a da corrupção. E acho que a partir do momento que existe indícios e que já estão sendo investigados, eles devem ser aprofundados. E da mesma forma como foram rigorosos com o Lula, como foram rigorosos com a Dilma, tem que ser rigorosos e eficientes também com o Bolsonaro. Perfeito, Haroldo. Tem que ser rigorosos, porque se fatos vierem à tona, ele deve responder como os filhos dele, porque chega, o povo não aguenta mais. O povo não aguenta mais. Tuca, rapidamente responda para que a gente termine o segmento para a ComBR e continue aqui na nossa região. Com você, Tuca. Na verdade, eu acho que nós estamos falando, não é do governo Jair Bolsonaro. Já desde já eu digo, eu não sou bolsonarista, não gosto de rótulo, eu sou um camarada conservador e liberal. Então eu não sou bolsonarista. Então eu defendo o governo que está correto e critico aquilo que está errado. Fazem 1 ano e 7 meses que Jair Bolsonaro está no governo. Até agora não tem um único caso de corrupção no governo Jair Bolsonaro. Nós estamos falando aqui de rachadinhas que houveram no Rio de Janeiro, supostas rachadinhas que houveram, né, no Rio de Janeiro, de um filho do Bolsonaro, que, aliás, é o 17º no ranking de desvios, se houver, ou de rachadinha, porque o primeiro colocado, ninguém toca no assunto. Tocam na ferida porque é filho do presidente, até aí tudo bem. A corrupção realmente está enraizada no Brasil. E foi
de certa forma, ganhou um upgrade muito grande nas últimas décadas com o governo do Partido dos Trabalhadores, onde foi escancarado e foi feita uma via de duas mãos. Governos que roubaram e deixaram roubar. Uma outra coisa, o Sérgio Moro condenou o Lula uma única vez em primeira instância, no caso do triplex do Guarujá. Depois o ex-presidiário, por enquanto, Lula, né, foi condenado pelo sítio de Atibaia, onde o Moro já não era mais juiz federal. E uma outra coisa, não foi o Moro que mandou o Lula para a cadeia. Quem mandou o Lula para a cadeia foi a terceira instância, foi a segunda instância. Quer dizer, passou aí por uma bancada, né, foi feito de juízes e tal. Né? Então, na verdade, esse negócio de Moro prender o Lula, então, tudo, na verdade, factoides que criam. Eu vi o Cris falar agora aí, dar uma abertura a respeito do Jair Bolsonaro, chamando de clã Bolsonaro e tal, que eu respeito até, né? Mas eu até achei que ele e o doutor Haroldo iam condenar o presidente ao paredão, sabe? Então, não é por aí. Se um presidiário que não confessa está lá, né, gozando de férias na sua lua de mel e tal, gozando com a nossa cara, camarada condenado a 28 anos de cadeia, porque tem 2 condenações já, e tem mais uns 9 processos em cima dele, esse está tranquilo. Agora, por uma questão de achismo, supostos e tal, já querem, nós não podemos querer sacrificar se bem que não um presidente da República. Não é só achismo, né? A partir do momento que a Polícia Federal entra na casa do filho dele, é porque alguma coisa de consistente achar. Deixa eu só concluir aqui, calma com vocês. Estamos concluindo, muito obrigado pela audiência. Você que está acompanhando a gente, coloca o Facebook aqui, Fábio, para o pessoal que está acompanhando a gente pela ComBR, ou o nosso YouTube também. Coloca o nosso YouTube para quem está acompanhando a gente pela ComBR e acaba vendo apenas a primeira meia hora, quer ver o final desse debate, pode entrar nas nossas páginas que estará disponível lá. Muito obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser, para a ComBR. A gente continua o debate por aqui. Como eu fui chamado na conversa, só para... eu quero manter minha postura de mediador, né? Mas, na verdade, viu, Tuca, não existe nenhum achismo, não. A Polícia Federal bateu na casa do advogado do Flávio Bolsonaro. As denúncias de lavagem de dinheiro... Eu quero que você me aponte um crime no governo Bolsonaro, um caso de corrupção, que é o que nós estamos discutindo aqui. Deixa eu concluir o raciocínio, por favor. As rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro, elas, logicamente, envolvem, sim, o filho do presidente, que clamava, por exemplo, pelo fim do foro privilegiado, e quando a Polícia Federal o colocou na história, ele foi o primeiro a buscar o foro privilegiado. Então nós não estamos falando mais de uma suposição de um corrupto ligado ao Bolsonaro. Nós estamos falando já de um investigado por corrupção no governo Bolsonaro. Importante dizer. Não é no governo Bolsonaro. Olha aqui, só é importante. Tem uma diferença gritante. Deixa eu concluir o raciocínio. Tem nada a ver com o Flávio Bolsonaro é filho do presidente Jair Bolsonaro e um dos principais nomes ligados ao governo e senador da República, assim como o filho que é deputado e etc. Ninguém aqui está condenando nada. Ele é investigado por cometer crimes. O presidente hoje, ele também está sendo investigado por tentar interferir na Polícia Federal, por supostamente, deixando claro, interferir... Hipoteticamente. Supostamente, com acusações do ministro Sérgio Moro, que condenou o Lula em primeira instância, de estar interferindo na Polícia Federal para tentar proteger a prerrogativa de nomear delegado geral de Polícia Federal do presidente sempre foi. Deixa eu concluir o raciocínio. E não do ministro Então, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, recuou nos últimos dias, após o próprio ASEF ter dito em entrevistas que tem muitas provas do envolvimento dele com a família Bolsonaro. E importante dizer também que o próprio Queiroz, em áudio grampeado, ele chama a família Bolsonaro de clã Bolsonaro. Ele se considera parte do clã Bolsonaro. Ele pode se dar esse trabalho. Só para dizer. E outra coisa. Mas concordamos aqui numa coisa, não existe cenário para impeachment, é isso? Não existe, mas nós temos que respeitar a instituição
Polícia Federal, que quando chega a esse ponto que você colocou de entrar numa casa para levantar tudo, eles não fizeram isso sem uma grande investigação e terem motivos para justificar a entrada na casa de um advogado do presidente, de filho, de seja lá quem for. A Polícia Federal, quando toma essa atitude, ela toma com embasamento, porque ela também responde se fizer coisa errada. Então, eu tenho a impressão que é como diz aquele ditado, né? Onde há fumaça, há fogo. Isso tem que ser investigado, né? E a partir do momento que, como o Cris muito bem colocou, o presidente pede socorro para o Fórum Privilegiado? Não, na verdade o filho dele, né? O Flávio. Não, ele tá, na verdade ele tá querendo pleitear um direito que é dele. Todos têm direito. Mas ele não era contra. Mas ele não era contra? Não, mas quem tem que não, isso é jogar. Isso é jogar até a sujeira para debaixo do tapete. Para fazer justiça ao que o Tuca disse aqui e para que não haja mal entendidos aqui. Em nenhum momento o Tuca me questionou. Fale um escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. Na verdade, um escândalo de corrupção, para o pessoal entender em casa o que é. É quando se tem uma suspeita de um crime, é feita uma denúncia, vai para a imprensa e após o trânsito julgado em todas as instâncias, o governo ou o governante ele é condenado. É importante salientar para as pessoas que o caso do mensalão, a primeira condenação surgiu apenas no segundo mandato do presidente Lula. Pela morosidade do Supremo Tribunal Federal que engaveta muito processo, mas, por exemplo, hoje nós já temos uma série de denúncias contra o próprio presidente, além dessa da Polícia Federal, que vai ser apurada, e o tempo vai responder se ele está certo ou não. Essa nova da compra do hidróxido de cloroquina, que nós temos um estoque para 18 anos de um remédio que não existe comprovação científica e que dura 2 anos. Então, é tudo quem vai dizer. Não é o Christen, que o governo é corrupto, é o Haroldo, é o Tuca. Não, quem vai dizer se o governo é corrupto ou não é a justiça daqui a um tempo. O próprio presidente Lula, ex-presidente, o presidente, né? Porque o presidente é título, considero o presidente como título. O próprio presidente Lula, ele foi condenado a posteriori. Ele já não era nem mais presidente quando ele foi condenado pelos crimes dele em exercício de mandato. Enquanto presidente, entendeu? cara. Então, corrupção enquanto presidente. Então o que eu digo? Não dá para dizer, evidentemente, que Quantos escândalos teve no governo Lula? Não, muitos. A começar a dizer Dirceu. Muitos. Pô, mas nesse tempo de 1 ano e 7 meses, com esse número, acho que não. Exatamente. O que ele está falando, em proporção relativa. A proporção foi muito rápida. Em proporção relativa, os escândalos que estão ocorrendo, Tuca, que escândalos, em relação ao hidroxicloroquina, eu acho que vocês dois tomaram azitromicina. Porque é o seguinte, aqui escândalo nós estamos falando. Mas eu acabei de falar, o Queiroz não é escândalo ligado à família Bolsonaro? Eu gosto de ouvir e me deixar. Mas como eu estou colocando? Você que me pôs a história. O que acontece é o seguinte, o que aconteceu no Brasil? Nós vínhamos aí com uma hegemonia, filha de uma égua, né, de uma única ideologia partidária no Brasil. E ninguém vai me desmentir sobre isso. Verdade. Aliás, só uma ponta. Calma aí, Tuca, você já termina o raciocínio. É importante dizer que... Não, você já interrompeu meu raciocínio. Que você me pôs que a ideologia, realmente o PT esteve no poder por 12 anos, 13 anos no poder. É importante dizer que o próprio presidente Jair Bolsonaro foi eleito deputado federal pelo Partido Progressista em uma chapa com o PT. E outra coisa, eu gostaria que o Tuca já aproveitando aí... Eu acho que eu vou lá em casa assistir o programa. Aproveitando a audiência do programa, explica o porquê que o assessor, do presidente estava escondido na casa do advogado e o advogado falou que não sabia onde ele estava. Esse advogado oficialmente não é advogado coisa nenhuma de Jair Bolsonaro. 9 procurações. 9 procurações. Já ficou muito bem claro sobre isso. Eu não 9 quero. procurações. Me mostra as procurações. Mas, rapaz, é público, tá na internet. 9 procurações. Aquela câmera lá? É com você, Tom. Então, o Brasil ficou aí, de uma maneira ou de outra, quase 50 anos com uma hegemonia ideológica escancarada, né? E o que aconteceu? De repente, a direita elegeu um presidente. Tá errado? Claro que tá errado, né?
Não é bem assim, porque nós temos um Estado e instituições, universidades e demais setores totalmente aparelhados que estão aí. Nós vemos, inclusive, no próprio judiciário. Nós temos aí uma coisa chamada de o presidente nomear um ministro, que eu discordo. Eu discordo. Nomear o seu vizinho, como é o caso do Lewandowski, foi nomeado graças a uma indicação da prefeita, da esposa do presidente Lula, por ter amizade com a mulher dele, né? Teve um lá, o Celso de Mello, nomeado também por proximidade com a presidência. Nós teríamos que ter no Supremo Tribunal Federal juízes de carreira, promotores de carreira, aí sim, como prêmio, colocar o camarada lá no Supremo Tribunal Federal. Não advogados que nunca defenderam uma única causa, não sabem preencher uma única petição, feito Gilmar Mendes, né? Lá está, nadando de braçada. Então nós vemos a politização dentro do Supremo Tribunal Federal. Se lá existe, já está provado que em outros âmbitos da justiça também nós corremos o risco de ter pessoas lá politizadas, quando deveriam estar apenas cumprindo a justiça. Então, o que acontece hoje no Brasil? Nós vemos aí um aparelhamento geral de uma ideologia que está aí para quem quiser ver. Sacrificando juízes, promotores, causídicos de carreira, né? Juristas famosos em sacrifício, ficam do lado. E aí colocam no Supremo Tribunal Federal os apadrinhados de presidentes, né? Pessoas conhecidas e tal. Colocaram até o presidente, agora vai assumir um outro, mas até então o Toffoli era advogado do PT, advogado do Zé Dirceu. Como é que fica essa indicação? Você acha que a partir do momento que ele coloca aquela toga, ele vai se manter totalmente fora da questão política? É claro que não. Me convença se eu estiver errado. Então nós vemos, então, só para terminar, o aparelhamento que existiu durante 50 anos. E a direita tem muito que aprender ainda. Nós temos que rever o Brasil. A própria mídia brasileira hoje é invadida por essa ideologia. É uma verdade, é só vocês verem aí as reportagens. Só para a gente avançar, Tuca. Só para colocar a última coisa. Eu vi aí manchetes escancaradas que o presidente ontem tirou a máscara para dar entrevista para repórter. Se você ver o vídeo lá, ele se afastou mais de 5 ou 6 meses. Verdade. 6 metros. Tomou juízo? Então, tomou juízo não. E apanhou ainda. Eu acho que a mídia tem que tomar vergonha na cara, certa parte da mídia, né? É que tem que tomar vergonha na cara e fazer o jornalismo como deve ser. A mídia? Aliás, e não seguir linha editorial que nem sempre é a mídia. Olha, a mídia tá espera um minutinho, Haroldo. A mídia tá toda de máscara. Calma que você já vai conversar aqui. Até o Tuca acabou de falar do jornalismo, da responsabilidade da mídia. Eu procuro ser um jornalista responsável com a informação para que a gente não leve fake news ou informação deturpada ou informação... Você pode até ter uma outra opinião, mas tem que falar a verdade. Ou informação errada para o nosso telespectador. Eu sou um estudioso da política no nosso país. Só para corrigir uma informação, corrigir um detalhe pequeno. O Tuca disse aqui que o Brasil conta hoje no governo federal com aparelhamento de uma ideologia que imagino que seja... Não é só um governo, não. Que eu imagino que seja uma ideologia... O Brasil está aparelhado Só para concluir, Tuca, que é uma ideologia de esquerda, imagina? Claro. Há 50 anos. Só para corrigir aqui e a gente criar uma linha histórica. Há 50 anos nós estamos falando de 1970, ou seja, o começo desse aparelhamento, em tese que o Tuca disse, seria 1970. Mas em 1970, há 50 anos atrás, que foi o que você disse, em 1970, só para a gente corrigir a informação. Só para a gente corrigir a informação. Só para a gente corrigir a informação. Em 1970 o presidente era o Médici, que era um presidente militar. Uma desinformação. Não foi? Em 1970 o presidente era o Médici, que era o presidente militar. Eu falei de 50 anos, pode ser 48,5. Só para corrigir aqui o problema. A informação. Não estou falando de 70, cara. Em 1987, por exemplo, antes da Constituição de 88, o presidente era o Sarney, um cara muito ligado aos militares e à direita, que é o chamado governo de transição, que criou a Assembleia Constituinte para formar lá, em 1988, a nossa
Constituição, e nós tivemos em 1994 o Fernando Collor de Mello, um liberal, né? Um neoliberal lá, um projeto de neoliberal. Nunca foi. Que foi o Collor, o discurso dele enfrentando no segundo turno um candidato de esquerda, no caso o Lula. Logo em seguida, o Itamar Franco continuou o governo do Fernando Collor, passando para o Fernando Henrique, que criou a reeleição, foi até 98. Lula chegou depois da reeleição do Fernando Henrique. Quem está falando de Lula? Aí nós tivemos mais uma reeleição do Lula, Dilma Rousseff, reeleição de Dilma Rousseff, impeachment e o nosso Michel Temer e agora o Bolsonaro. Então nessa Aonde linha você viu a direita aí? Nessa linha do a direita estava onde nessa aí? linha do tempo, você começa a notar que o pensamento mais tradicional, mais ligado à direita, permaneceu tecnicamente mais tempo no poder do que o PSDB do que... de direita, cara. Nunca foi. Foi um governo que criou o projetos econômicos. O PSDB não é um partido de direita, assim como o que prega o presidente atual, Jair Bolsonaro. Não é de direita. Vamos deixar. Eu só quis corrigir que há 50 anos não era um governo de esquerda. Há 50 anos, 1970, o presidente era o Médici. Com você, Haroldo, respondendo ao Tuca. Não, só um minutinho. Eu não gosto desse tipo de jogo de palavras. Mas você falou, Tuca, duas vezes. Só um minuto, Cris. Quando se fala há 50 anos, a direita não está... há 50 anos nós tivemos uma hegemonia. Pode ser 48,5, 45. Ainda era o Médici. Ainda era um governo militar. Cris, eu vou pegar uma calculadora pra gente conversar o português aqui, meu amigo. Não, mas eu só pra corrigir informação, Tuca. Não, tá. Você tá indo no pé da letra. Então o negócio é em pé de letra. Não, pra gente não correr o risco, os caras não acharam que desde 1970 nós só temos o PT no poder. E é uma mentira, nós não temos o PT no poder. Que PT, cara? O PT, na verdade, ele representa o quê? A única coisa que o PT representou e representa no Brasil é um risco, e um risco muito grande, não pelo partido em si, porque eu tenho muitos amigos dentro do Partido dos Trabalhadores, mas por conta da liderança desse que se acha o endeusadão, o cara que quer novamente voltar às Agora, páginas eu tenho direito de me manifestar. Que é o Lula. O senhor está falando. Vamos deixar o querido o jornalista e radialista, o Tuca, está falando dessa forma. Eu também coloco que, primeiro, o senhor não respondeu o que fazia o assessor na casa do advogado. Você me perguntou. Não, perguntei. O que ele fazia lá e quando o advogado falou que não sabia onde ele estava. Por que se escondeu? Segundo lugar, quando jogaram os fogos de artifício no Supremo Tribunal Federal, o que o presidente... Jogaram? Não, acho que você está enganado. Acho que você viu algum vídeo errado. Não. Jogaram no Supremo? Em direção pra cima, né? ao prédio, pra cima, ao prédio do Supremo Tribunal. Foi tinta vermelha que jogaram lá? Foi tinta vermelha na rampa? Não teve preciosismo, não, Haroldo. Tinta vermelha que jogaram no Supremo? E depois, o presidente, né? O presidente ainda, de certa forma, acenou para o pessoal, saiu montado num cavalo. Né? Eu tenho a impressão... Você está tendo uma visão... Deixa ele terminar, eu tenho a impressão que você está esquecendo de abordar diretamente que, de certa forma, o presidente ele tem dado um apoio para esse pessoal que quer a volta do militarismo, da ditadura. Não, isso aí não. Não, com atitudes. Isso aí não existe. Com atitudes que ele tem tomado. Não são atitudes adequadas de um chefe de Estado. No seu ponto de vista. No meu ponto de vista não, de muitos brasileiros. Eu respeito seu ponto de vista, quando mas ele chamou a colega, ele chamou a colega no Congresso e falou assim: olha, eu não estupraria você porque você é feia pra caramba. Isso é coisa que se colega? diga. Sim. Eu nunca fui colega dela, é uma deputada do PT. Ela é parlamentar. Calma. Ela é parlamentar. Entendeu? Então ele vem mostrando, na minha opinião, em diversas situações, inclusive ela não chamou ele de estuprador antes, né? Aqui nós estamos debatendo agora, que é, sem sair do foco, o coronavírus, o exemplo mal que ele deu, e isso é uma verdade que eu volto a repetir. Então aqui os jornais do mundo inteiro e a Organização Mundial de Saúde, ou seja,
contestando as posições de uma pessoa que quer se impor à Organização Mundial da Saúde e se impor aos médicos infectologistas como Davi Wippe, como o grande Drauzio Varela, entendeu? Né? E usou, e ela não é recomendada. Só que ele não falou. Ela não é recomendada. O colega sabe que essa substância ela é perigosa por arritmia cardíaca e não há comprovação científica. Mas ninguém prega o uso sem quando ele faz isso, quando ele faz isso, esse uso não. Quando, não sei. Quando ele faz isso, ele mostra. Ele tenta por decreto. Ele mostra para a população que ele não quer defender os grandes laboratórios, eu acho, né? Ele quer mostrar isso. Ele quer simplesmente fazer Haroldo, o que ele bem entende. Daqui a pouco nós vamos entrar, a próxima pauta para avançar a pauta, nós vamos entrar justamente isso no hidróxido de cloroquina que eu quero colocar com você e o Tuca aqui. Deixa eu só falar então uma questão. A questão é de Tuca, mas calma, pra gente concluir o assunto. Bomba, morteiro jogado no STF não existiu. Na verdade, então, existem vídeos, Tuca, existem vídeos. Em direção para cima, o vídeo está bem claro. Agora, eu não vi o senhor Alexandre de Moraes. Mas era para quê? Para festejar o STF? Eu não vi o senhor Alexandre de Moraes. Era para festejar o senhor Alexandre de Moraes não é instituição, é um ministro. E eu não vi esse ministro, respeito todas as instituições, sou contrário ao hidróxido de cloroquina. Deixa eu terminar, cara. Pô. Foi um aviso de ataque ao STF. Olha, se tem meia dúzia de 10 ou 8 idiotas que pregam o fim do Supremo Tribunal Federal, a instituição, que pregam o militarismo, o fim da democracia, essa turma aí não faz parte do conservadorismo, não faz parte do liberalismo. O que a gente está falando hoje do liberal, o que a gente está discutindo hoje é exatamente isso. Nós não podemos confundir alho com bugalho. Eu não vi o senhor Alexandre de Moraes se pronunciar quando jogaram no Supremo Tribunal Federal tinta vermelha, os porcos que lá estiveram, na rampa do Palácio do Planalto, fizeram a mesma coisa. Eu não vi o senhor Alexandre de Moraes atacar essa mesma turma com esse mesmo... Mas o senhor viu, o presidente depois ir lá e cumprimentar o pessoal. Não, você está enganado. Tem foto dele com a Sarah O que eu vi foi o presidente da República... recriminar. Olha pra sua câmera, Tuca. Eu não posso olhar pra câmera porque tá na... agora sim. O que eu vi foi o presidente da República recriminar esse tipo de coisa. Com aplauso? Quando falaram... mas ele não aplaudiu quem falou recriminar isso, com aplauso? Dando a mão? Como é que a gente vai avançar? Realmente o presidente esteve nessas manifestações. Essa Sarah Winter, por outro lado, ela fez as besteiras dela. Falou as besteiras dela, a justiça está sendo feita e etc. Nós já vamos avançar. Só que, mais uma vez, para preservar a informação correta, né? Eu quero aqui, claro, fazer uma errata. O Tuca, quando disse há 45 anos, eu disse que ainda era o Médici. Na verdade, há 45 anos, ou seja, 1975, o presidente era o Ernesto. O presidente era o Ernesto. Há 40 anos, pronto. Há 40 anos. O presidente era 38 anos. Eu quero corrigir meu erro. O presidente era o Ernesto Geisel, porque eu gosto de ser preciso. Eu não gosto de passar informação errada. Quem é que em sã consciência vai dizer que o regime militar era de esquerda? Eu não iria. Não, exatamente. Eu sei. Então essa coisa vamos avançar polemizar na matemática, se é 50, se é 45, se é 43,9. Senhor debatedor Tuca Formagalho. Gente, por favor, traga o hidróxido de cloroquina para esse rapaz, ele está precisando. Está muito nervoso. Não, eu ainda não estou precisando. Aliás, eu acredito que vocês têm que tomar uma injeção de realidade. A venda nas melhores farmácias. Olha aqui, calma aí. Para poder chegar, porque nós não falamos do mesmo país. Nós não estamos falando do mesmo governo, do mesmo país que está aí. Nós não estamos falando disso. Então não prometa no palanque. Não, vocês pegam no palanque eleitoreiro, não faça promessas. É você e o debatedor. Não faça promessas. Vamos falar do marco regulatório. Eu estive com ele na Avenida Paulista. Vamos falar do marco regulatório. Eu estive com ele na Avenida Paulista. Com quem você teve? Com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro. Bolsonaro esteve aqui presente na TV. E eu também estive com ele. Qual que esteve aqui com a gente? Eu estive com ele e as promessas. Vamos falar do marco regulatório do saneamento básico. Olha aqui, gente, por favor, silêncio. Falar da reforma da Previdência. Vamos, silêncio pra gente continuar. Pelo amor de Jesus Cristo, tá todo mundo nervoso, vocês estão muito nervosos. Olha o Haroldo, olha a cor do Haroldo tá rosa.
Pelo amor de Deus, lembrando da Gretchen. Acho que tomou muita azitromicina hoje. Mas o Haroldo tá hidróxido de cloroquina. O Haroldo tá devendo pra nós. Tá branco, meu Deus do céu. O Haroldo tá devendo pra nós a informação de qual foi o número dele quando namorou a Gretchen. Porque ela tá na casa dos 30 e poucos namorados já. Bom. Você foi qual? Você foi qual número, Haroldo? Fala pra gente. Não, isso da minha vida particular eu não vou falar. Aê! Boa! Não pode trocar. É assim. Não, mas você deveria falar. Eu estive lá entre o quinto e o sexto. Já tá ofendendo do lado pessoal. Pode dizer que namorei 4 meses com ela e tenho certeza que ela vai ter acesso a esse vídeo. Ela é uma grande mãe. Amo a Gretchen, sou fã da Gretchen. Não imagino uma pessoa... Ela é família. Ela lava a louça, ela faz comida, entendeu? E eu não devia dizer, mas eu vou dizer. Eu vou dizer aqui no programa, na mira. Eu vou dizer. Você sabe que ela sempre disse mudou de Gretchen, de Bolsonaro. Eu não quero. Não vai me contar segredo pra Gretchen. Mas já que tocaram, você merece... de mel, a gente não quer saber. Merece todo o meu respeito. Ela sempre disse o seguinte... Eu não gosto de namorar, eu gosto de ter um marido, eu gosto de ter uma família. Eu não estava preparado para isso. Você me assustou agora. Saí da situação. Só para concluir. Eu achei que você falou que ela disse para você. Calma, você é demais. Ela falou. Olha que caia! Para concluir, meus amados amigos, tempo acabando, temos 4 minutos de programa. 2 minutos para as considerações finais sua e do Tuca Fumagalli. Seguindo a ordem do que foi a mesa redonda hoje, Tuca Fumagalli, começa por você? Então você olhe para a câmera e conclua as suas considerações finais. Manda um beijo para a Gretchen também. Primeiro um beijo para a Gretchen, já que o Tuca pediu. Tá preocupado demais com a Gretchen. Olha lá, tá preocupado demais com a Gretchen. E em segundo lugar, eu desejo ao senhor presidente Jair Bolsonaro a sua breve recuperação e que tomara que nenhum familiar seu esteja contaminado, juntamente com todos aqueles parlamentares que o senhor esteve no domingo, no sábado, que também façam os exames para que isso não vire uma bola de neve. Agora, eu vou, de certa forma, eu vou dizer a mesma coisa que um governador disse hoje para o senhor. Assim que o senhor se recuperar, procure ver, sabe, eu acho que não tem nada demais. Um homem inteligente, quando ele pensa, ele muda de opinião. Então, quando alguém falar para você, mas você mudou de opinião, eu mudei de opinião porque eu penso. Se eu vi alguém com uma opinião melhor que a minha, é minha obrigação mudar. E o senhor tem que mudar a sua postura, porque o senhor é um formador de opinião. Quantas pessoas que não disseram, bom, se o presidente não usa máscara, se o presidente não mantém um isolamento de 1,5 metro, como nós estamos mantendo aqui nessa tribuna, se o presidente abraça, dá a mão para todo mundo, é sinal de que está tudo bem. Isso é muito forte, senhor Jair. É muito forte, presidente. O senhor tem que mudar essa postura e aprender o que é hierarquia. E ainda mais que o senhor é militar, o senhor sabe o que é hierarquia. Dentro do militarismo, a hierarquia é algo super preservado. Então, aprenda a escutar um pouco mais a Organização Mundial da Saúde, a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Saúde Pública, para que o senhor não cometa mais, infelizmente, esses erros que esse admirador do senhor confessa que o senhor, na minha opinião, errou. Obrigado, Haroldo. Tuca, isso porque ele é admirador, hein? Imagina se ele não gostasse, hein, Tuca Fumagalli? Imagine isso, hein? Já ouviu falar daquela... Tem a capa da revista, acho que era Manchete, tinha um amigo da onça na capa. Muito obrigado. Não sei por que eu lembrei disso. Muito Mas obrigado. olha, antes de mais nada, eu quero agradecer. Não sei por que lembrei disso. Quero agradecer e dizer que me senti muito honrado de participar aqui da bancada, junto com o Dr. Haroldo, junto com o Christian Charles, na mira. Mais uma vez, a oportunidade que nós tivemos aqui. Né? E realmente concordo com o Haroldo. O presidente também ficar abraçando os outros e tal, eu discordo. Realmente eu acho que ele errou, né? Desse tipo de manifestação. Final, até porque nós podemos induzir as pessoas a erro. E quando eles se calarem, eu terminarei o meu raciocínio. Então, assim como também nós podemos induzir pessoas
quando nós vemos aí um colega, um pobre de um diabo, colunista da Folha de São Paulo, o Hélio Schwartzman, vergonhoso, que fez um artigo com o título "Por que torço para que Bolsonaro morra?". Isso aí, se não for incitação à violência, e se o senhor Alexandre de Moraes não fizer absolutamente nada com relação a isso, entendeu? Então o senhor vai assinar embaixo de que o STF, pelo menos no julgar pelo senhor, está totalmente politizado. Grande, Tuca, grande Tuca. Olha, obrigado, Tuca, pelo alto nível do debate. Obrigado, Haroldo. Evidentemente a gente foge, a gente se esquenta, mas isso faz parte. Semana que vem tem mais. Concordo. Posso pegar uma parte do que você falou aí, Tuca? Claro. Quando a sociedade tem um jornalista que tem a função de informar, de criar debates, desejando a morte de uma pessoa, isso mostra que a nossa sociedade está ou doente ou começando a ficar ou mesmo em estado terminal. Concordo plenamente com o Tuca. O conselho disciplinar vai atrás dele, exatamente, né? O conselho disciplinar dos jornalistas que sempre estão atuando. Importante destacar aqui que o que o Tuca falou a respeito do ministro Alexandre de Moraes, eu parabenizei quando ele pegou aquela Sarah Winter, prendeu ela por ameaças a ele, a figura dele mesmo, da família dele e etc. Prendeu um jornalista que não tinha nada também. Isso que foi feito. O jornalista espalhava fake news, mas fica para não era fake news, fica para outro episódio. É aquela história. Agora, esse jornalista, ele incitou o ódio, né? Pelo menos assim, no meu entendimento, ou pelo menos foi muito antiético. Oswaldo Eustáquio nunca incitou ódio, coisa nenhuma. Vamos às nossas despedidas, que é melhor. Deixa eu concluir. Isso aí dá outro debate. Fica para a próxima semana, vamos debater fake news. Há justamente o aspecto aqui de desejar a morte do presidente, é muito triste. E mais triste ainda que um órgão como a Folha, que é um órgão tão sério, se sujeitar a isso. Obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Tenho absoluta convicção que ele adquire. Tchau. E eu fico triste porque vocês não deixam os outros falarem. Um abraço. Muito bom. Até o próximo. Gostei.